estudantes do nosso nono ano, bem-vindos a mais uma aula do Centro de Mídias, né? Na verdade, é uma aula maravilhosa de tecnologia, porque segunda, né? E segunda é sempre melhor quando a gente tem aula junto. Então, estamos aqui para mais uma aula, continuando aí nossos estudos sobre tecnologia. E hoje eu convido vocês a conhecer um pouco mais, junto comigo, sobre sites e blogs. Será que blog, né, ou site, eles são a mesma coisa? Né? A gente vê aí uma quantidade muito grande de sites, blogs, sites com blogs, blogs com sites, né? O que faz? Qual é a diferença deles? Eu crio o quê? Qual que eu uso? Para onde eu corro? É isso que a gente vai descobrir hoje juntinhos. E antes da gente começar, né, o nosso assunto ali realmente, temos duas partes aí que temos que passar. A primeira, né, é falando um pouco sobre a nossa aula aí, então as nossas habilidades e o nosso objetivo. Então, temos duas habilidades, né? Identificar diferentes usos das tecnologias digitais de informação e comunicação, reconhecendo suas especificidades e aplicabilidades em diferentes contextos e seus impactos nos serviços na produção e na interação social. E a outra habilidade é compreender e avaliar conteúdos produzidos por meio digital, posicionando de maneira ética e crítica. E nosso objetivo é conhecer sites e blogs e analisar as suas utilizações e formatos, tá? E o segundo aviso é só um recadinho, na verdade. Hoje hoje abriu, né, para vocês responderem lá as rúbricas de projeto de vida, né, aquelas rúbricas das competências socioemocionais, elas estão lá na sede. A única parte importante é que vocês têm do dia 7, que é hoje, até o dia 25, é o último dia para vocês preencherem. O Jô também vai dar esse recadinho para vocês, né, o professor Jocélio. Mas só para ir adiantando, né, quem quiser ir fazer veloz, a única mudança que a gente tem em relação ao ano passado é que dessa vez a gente tem a avaliação de todas as suas habilidades socioemocionais. Ano passado a gente tinha duas ali normalmente que estavam destacadas, agora você vai fazer de todas. E se você precisar do passo a passo, é só ir lá no nosso repositório, é o mesmo passo a passo do ano passado, então é só procurar lá tutorial, né, para preenchimento das rubricas, e aí você já consegue preencher. Só lembrando que a diferença, né, para a aula do ano passado, né, para o que você vai responder hoje, é a quantidade de habilidades, de competências socioemocionais. Antes eram duas, né, mais ou menos, agora você tem que fazer por todas. Fechou? Então, bora para a nossa aula, que a gente vai falar um pouco sobre blogs e sites. Não vai aparecer aí para vocês, né? Que quando a gente fala sobre esse assunto, né, sobre blogs e sites, não fica muito claro essa diferença, né? Porque muitas vezes eles também vêm vinculados. Você tem sites com blogs, blogs que têm vínculo, né, com outros sites, né? Então, às vezes fica meio difícil. Mas existem alguns detalhes, assim, porque realmente são detalhes que fazem essa diferença. Então, por exemplo, os sites, eles normalmente são utilizados com empresas, né? Eles têm ali uma ideia de ser um cartão de visita. Então, quando a gente vai conhecer uma empresa, a gente quer saber que empresa é essa, a gente vai no site, né, para ver esse cartão de visita. Tem ali o portfólio dos produtos e até mesmo e-commerce. Eu coloquei assim um até mesmo, mas se a gente for pensar, a maioria dos sites de empresa hoje vem junto com o e-commerce. Então, você tem o site, ele tem lá falando da empresa, quem somos nós, o que a gente faz, onde fica, enfim, todos esses dados de apresentação de uma empresa. E aí, depois desses dados, você também tem o portfólio de produtos. Então, eles te falam, muitas vezes, produtos que eles têm ali em catálogo e até alguns que já passaram por catálogo, né? Como uma linha do tempo dessa empresa. E muitas vezes nesse site você já tem ali o e-commerce. Na verdade, a maioria deles, se você for pensar, você tem ali a parte de e-commerce, atendimento ao cliente, enfim. Quando já a gente fala de um blog, o blog ele tem ali uma diferença, porque você pode ser uma empresa e ter um blog? Pode, mas a ideia dele é trazer conteúdo, né? Enquanto o site, a proposta dele é trazer um cartão de visita de uma empresa, apresentar produtos, enfim, quando a gente fala do blog, ele vai falar sobre trazer conteúdos que sejam de interesse para as pessoas, né, que acessam, né, aquele material. Pode ter um site e um blog junto? Sim, na verdade, hoje muitas empresas fazem isso, de ter um site e junto com esse site elas têm uma área destinada a blog.
Qual é o ponto principal? É o conteúdo mesmo. O blog, a ideia é você ter conteúdos diversos, mas principalmente focado no conteúdo. Então, eu vou falar para você sobre máquina de lavar. No blog, eu vou falar para você, olha, experimentei a máquina de lavar X e a minha impressão sobre ela foi isso, isso, isso. Ou, dicas para lavar roupas, separe as roupas, use tal amaciante com tal produto, com tal coisa. Você está trazendo conteúdo sobre aquilo. Quando a gente fala de um site, normalmente olha, estou vendendo a máquina X. O que ela faz? Isso, 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 isso. Ele não vai te trazer conteúdo sobre como usar aquela máquina, dicas de como usar, enfim. Isso fica para a parte do blog, porque ele vai trazer conteúdos, enquanto o site ele vai trazer um portfólio, né? Ele vai te trazer informações sobre aquela empresa ou sobre aquele produto, não conteúdo sobre ele. Não sei se ficou muito claro, mas a gente vai desenvolver nesse assunto a partir daí, tá? Então, essa ideia principal é que sites e blogs, eles podem andar juntos, mas quando a gente fala deles separadamente, a gente está falando ali de dois nichos diferentes, né? De dois posicionamentos diferentes, vamos dizer assim, públicos diferentes, né? Objetivos diferentes. Então, por exemplo, a gente tem o site que vai aparecer aí para vocês. A gente tem uma quantidade ali de tipos de site. Por quê? Porque mesmo que a gente fale, é o site para uma empresa, bibibi, ela tem ali algumas, como se fala? Especificidades dependendo do que a sua empresa está falando. Então, por exemplo, eu vou até aqui colar um pouco para ver se eu não falo besteira. Então, para começo de conversa, o site institucional. Como o próprio nome diz, ele vem para te apresentar a instituição. Então, se você entra no site do Centro de Mídias, o site do Centro de Mídias, ou, por exemplo, o site do governo. O site do governo ele é um site institucional. Por quê? Ele vai te apresentar o que é essa instituição, o que ela faz, de onde ela veio, qual é a intenção dela. Então, tem lá... Fale conosco, história da nossa empresa, nossos valores e tá. Ele é um cartão de visita, ele é um site que vai te falar e explicar para você o que é essa instituição. Por isso que não necessariamente os sites precisam ter e-commerce. Sites institucionais, eles podem ser para só apresentar as empresas ou as instituições, como... O site do governo não está te vendendo nada. Ele é um site institucional, ele está te falando o que aquela instituição está fazendo. Se você pega, por exemplo, sites do Teatro Municipal, ele é um site institucional. Ele vai te falar o que é o Teatro Municipal, a história, enfim. Vai te falar sobre a instituição Teatro Municipal. Voltando lá, a gente tem, por exemplo, sites dinâmicos. O que é esse site dinâmico? Ele normalmente é a junção ali do que a gente está falando do site versus blog. Então, eu sou uma marca vou usar o mesmo exemplo anterior, máquina de lavar. Eu tenho o meu site institucional, eu falo, olha, eu sou a marca Priscilas, porque tudo pra mim é Priscilas, porque é o nome da minha gata. Priscilas Máquinas de Lavar. E aí, eu tenho um site da minha empresa em que eu falo, olha, gente, essa minha empresa, ela nasceu daqui, essa é a história dela, os nossos valores, o que a gente vende, quem vende os nossos produtos. Então, tem todas as informações da minha empresa. O site dinâmico, além do site institucional, eu tenho um blog. Então, junto a esse site, ele é dinâmico porque justamente ele tem tanto institucional quanto, por exemplo, o blog. Então, além de você ter o meu site, você entra na parte de blog, né, na seção blog, e eu digo para você dicas de como lavar roupa. Né? Produtos que você pode usar para lavar roupa, como melhorar a vida útil da sua máquina, né? Como você pode utilizar ela da melhor maneira, porque aí eu não estou fazendo apenas um site informativo sobre a minha empresa, mas com o blog, né, que é a intenção do blog, eu estou produzindo conteúdo também sobre os meus produtos, tá? A gente tem ali embaixo loja virtual, tá? Essas lojas virtuais é o e-commerce, tá? Você pode ter essa loja virtual vinculada a um site institucional, mas você pode ter só loja. Hoje tem muita empresa que você vai lá, abre e só tem
Ah, gente, vou dando um exemplo, assim, sei lá, essas marcas grandes, tipo Amazon, Americanas, Submarino, que são sites de e-commerce. Você entra, o site lá é apenas para venda de produtos. Você, muitas vezes, não tem uma informação sobre a empresa. Quer dizer, você tem uma partezinha do site só para não ficar perdido, né? Mas o foco do site inteiro é venda de produtos, né? Compra e venda de produtos. Você tem, por exemplo, o Mercado Livre, Amazon, que também você tem... São lojas virtuais, só que de conteúdos de terceiros. Então, a ideia do site é apenas ser uma loja virtual, né? Então, você tem o Mercado Livre, é um exemplo disso, a OLX, que mais? Que eu lembro essas. O Amazon também é assim, por mais que tenha produtos próprios. Hoje, muitos sites estão migrando para essa ideia de você também ter venda de produtos de terceiros, né? Sendo o terceiro responsável pela venda. Mas a gente tem esses exemplos de sites que são apenas lojas virtuais, tá? Aí a gente tem uma outra opção de site, que é o site OnePage. Esse site é bem mais simples, porque ele é muito responsivo. A ideia é que você tenha uma página só, você tem uma página só de site, mas que essa página ela é interativa. Então, ao invés de você ter, por exemplo, um site institucional, onde você tem lá em cima várias janelinhas que você vai em qual área do site você quer ir, e aí ele te manda para outra página, não. Esse você tem uma página e ela é interativa, então as informações elas estão dentro daquela página. Sabe quando você tem lá, principais dúvidas e e aí você clica, ele só desce o site para a página certa? Tipo, ele não te encaminha para outro URL. O que é o URL? Vocês podem colocar o PPT na tela, por favor? Quando a gente fala de URL, tá? Só para lembrar, o URL é isso aqui, ó. Vamos dizer, é como você escreve o site ali por extenso. Com essas... quando você entra em site institucional, normalmente vai mudando a URL. Então vai URL, blá, 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 barra... introdução, barra atendimento ao cliente, barra não sei o quê, porque ele te coloca em outras páginas daquele mesmo site, vamos colocar dessa maneira. Esse OnePage não, é uma página só. E ela vai correndo, então por isso que ela é interativa. Porque como você não tem essa mudança da URL, você tem todas as informações ali organizadas de uma maneira que você tenha uma página única ali que interaja com o seu cliente, no caso, tá? A gente tem a outra opção ali, o portal, tá? O portal já é um site mais complexo, tá? E dinâmico. Por exemplo, você tem sites de notícia, normalmente são portais. Por quê? Porque ele também tem várias subdivisões entre o próprio site. Então, sei lá, você entra num site de notícia, você tem a página principal, mas você pode entrar na página de colunas, você pode entrar na página de assinaturas, você tem a página de economia, negócios, futebol, não sei o quê. Então, eles são portais. Você tem um site, mas ele tem várias funcionalidades. Não tem só a ideia de ser institucional, só a ideia de ser um blog, só a ideia de ser uma loja virtual. Ele é um portal ali, onde você realmente tem várias outras coisas. Então, eles tendem a ser, vamos dizer assim, sites mais complexos, né? Vamos dizer, com mais coisas. Então, a ideia dele não é ser um site, vamos dizer, tão focado. Aí você fala, é focado, porque é focado em notícias. Sim, mas não é, por exemplo, um site institucional que ele é focado em esporte. Ele é focado em saúde. Ele, na verdade, tem vários desdobramentos desse site. É só você entrar no site de notícia comum, né? Você vê que tem, às vezes, divisão por estado, cidade, enfim, tá? A gente tem o hot site, tá? Esses hot sites e landing pages, eles já são mais modernos, assim, por quê? Os hot sites, normalmente, eles são criados para publicidade, tá? Então, qual é a ideia? O hot site, ele não é um site que vai estar lá por um tempo indefinido, mas a gente vai fazer uma promoção do 100 de mídias. E aí você tem que entrar num site para fazer um cadastro ou para ler as regras. Esse site, ele é o hot site. Por isso que o hot é justamente porque ele está no momento. É um site que ele existe no momento para uma intenção, normalmente utilizado para ser promocional e
depois ele vai se extinguir. Mesma coisa a landing page. A landing page, na verdade, a gente pode ter um ótimo exemplo no Instagram, que é o quê? Sabe quando você entra no Linktree do Instagram, que são aqueles links que ele te dá várias opções para você escolher para onde você quer ser encaminhado? É isso. Landing é pouso. Então, é o site, vamos dizer, que você vai pousar para você ser direcionado para qual página ou qual lugar que você quer ver. Então, como vocês viram, se a gente for utilizar todos esses exemplos, todos eles são voltados para negócios, tá? Como nosso tempo está corrido, eu vou falar essa parte bem rapidinha, que é o seguinte: o blog, não, ele já nasceu para ser algo meio pessoal. Então, você tem blogs profissionais, onde você, por mais que você se promova, a ideia é que você gere assuntos sobre seu nicho. Então, eu trabalho com nutrição, eu vou me promover, mas eu vou fazer postagem de conteúdo sobre o que você pode comer, não deve comer, enfim. Blog pessoal, que aí é para você contar da sua vida, dos assuntos que você quiser. O corporativo, que é o que a gente falou, eu vendo máquina de lavar, mas eu quero um blog para te dar dicas de como usar. Esses são os blogs corporativos. E blog de nicho específico, que a gente super conhece, que são os famosos blogs que geraram as blogueiras. Então, eu tenho um blog de beleza, eu tenho um blog de bem-estar. Ele é para um nicho específico, eu estou criando assunto desse nicho. Então, é importante a gente saber essas diferenças, para na hora que a gente precisar criar a gente saber qual escolher. Como nosso tempo já acabou, já estourei, vou chamar a vinheta para vocês avaliarem a nossa aula e a gente ir para a nossa interação maravilhosa. Então, até já!